Olá pessoal, chegamos à nossa última aula, nosso último encontro referente ao curso do INSS de Direito Administrativo e Lei 8.112. E na aula de hoje a gente vai fazer um simulado que vai servir como uma revisão para todo esse nosso conteúdo que a gente viu aí ao longo das aulas. Eu me chamo Diego Edson, sou professor de Direito Administrativo, vocês já me conhecem. E vamos dar continuidade a esse curso. Antes disso, na verdade, eu gostaria de esclarecer assim. Eu peguei questões somente da banca, né, da CESP, estilo CESP, para a gente já se adaptar com o conteúdo, enfim, com o ritmo de resolução das questões. E cada questão, na verdade, são questões somente do ano de 2016, desse ano, e 2015, né? Não peguei antes disso, justamente para ter uma coisa mais recente, uma impressão mais recente do que vem sendo cobrado em termos de direito administrativo. E cada questão, na verdade, ela vai servir como um gancho para a gente revisar determinados conteúdos que eu acho importante e que a CESP também acha importante, né? Não é à toa que ela cobra em seus exames, ok? Então, vamos lá continuar, dar início ao nosso simulado, a nossa correção, na verdade, do simulado de direito administrativo. E a primeira questão diz o seguinte: em um Estado democrático de direito, deve-se assegurar o acesso amplo às informações do Estado, exigindo-se, com amparo no princípio da publicidade, absoluta transparência, sem espaço para excepcionalidades no âmbito interno. E aí você tem que dizer verdadeiro ou falso. Questão falsa. Por que a questão é falsa? Vamos identificar aqui por que a questão é falsa. Na verdade, a questão ela fica falsa lá no último momento, né? Quando ele diz assim, sem espaço para excepcionalidades no âmbito interno. Se você volta lá, logo no começo do assunto que a gente viu, os princípios administrativos, você encontra o princípio da publicidade. A gente viu lá que o princípio da publicidade, ele não é absoluto, ele comporta algumas exceções. E dentre essas exceções, por exemplo, nós temos a intimidade do cidadão, a segurança nacional, segurança interna, segurança nacional. Temos também processos em segredo de justiça. Então, tudo isso demonstra que o princípio da publicidade ele não é absoluto. Ele encontra as suas exceções. Aliás, nenhum princípio no direito é absoluto, tá? Então, ele encontra as suas exceções aí. No próprio texto constitucional, no artigo 5º, tem essas exceções em relação ao princípio da publicidade. Então, a primeira questão é falsa. Vamos para a segunda. Ofenderá o princípio da impessoalidade a atuação administrativa que contrariar, além da lei, a moral, bons costumes, a honestidade ou os deveres da boa administração. Veja só o que a CESP vem fazendo com relação a esses princípios que a gente tem que chamar a atenção. Quando ele diz assim, ofenderá o princípio da impessoalidade a atuação administrativa que contrariar a moral, os bons costumes, a honestidade e os deveres da boa administração. Deveres de boa administração. O que a CESP vem fazendo é o seguinte: como o LIP não é um assunto muito complicado, você consegue perceber, né, cada um desses princípios, o que ela vem fazendo é cobrando meio que ao pé da letra cada caracterização do princípio. Então, quando ele diz assim, moral, bons costumes, honestidade, deveres de boa administração, na verdade o que ele está falando é o princípio da moralidade. Então, é o princípio, então a questão é falsa, pois ele, na verdade, está tratando do princípio da moralidade. Tome cuidado com isso, porque é o seguinte, a rigor, quando o administrador público ele age, né, ferindo a lei, ferindo a moral, os bons costumes, de certa forma ele também viola a impessoalidade, né? Só que aqui ele quer o princípio específico. Então, quando a questão 7, pela lhe caracterizar as especificidades, né, ela vai querer que você responda à questão
do princípio específico. É igual na aula que a gente tratou aqui desses princípios, que eu falei, olha, se ele falar na questão de concurso público, né, falou de fraude a concurso público, ou falou de licitação, é violação ao princípio da impessoalidade. Aí tudo bem. Claro, viola a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, viola. Mas, especificamente, é o princípio da impessoalidade. Então, aqui, como nós estamos tratando de moral, bons costumes, honestidades, o bom uso do dinheiro público, honestidade, nós estamos nos retratando o princípio da moralidade administrativa. Diga. Não, eu quis dizer o seguinte, eu quis dizer é que, claro que quando o gestor público ele age contra os bons costumes, contra a moral, de forma desonesta, de certa forma ele também viola a impessoalidade. Porque ele vai praticar um ato que no fim das contas vai violar tanto a legalidade, quanto a impessoalidade, quanto a moralidade, quanto a publicidade, quanto a eficiência. Então, de certa forma, ele vai estar agindo de forma pessoal, atendendo seus próprios interesses ou a interesses de alguém. Mas esse não é o centro da questão. O centro seria moralidade. Tá? Diga. Sim, a legalidade. Vamos imaginar, a colega levantou uma questão interessante. Se a questão parasse aqui, né, e não tivesse o além, tivesse só contrariar a lei, aí, princípio da legalidade. Mas quando ele fala além da lei, a moral, os bons costumes, a honestidade, aí ele já puxa mais para o lado da moralidade administrativa, e isso faz com que a questão seja falsa. Ok? Diga. Processo em segredo de justiça. Tá? O colega está perguntando as hipóteses anteriores do direito de a violação, aliás, as exceções ao princípio da publicidade, né, que eu falei lá, que era a segurança nacional, a intimidade do cidadão e os processos que correm em segredo de justiça. Próxima questão. A pretexto de atuar eficientemente, é possível que a administração pratique atos não previstos na legislação. Falsa, né? Falsa porque viola toda a ideia do princípio da legalidade. Então, a gente sabe, nunca demais revisar, o momento é esse, que o princípio da legalidade diz que a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Então, a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Nada mais além disso, só o que a lei permite. É a legalidade. E lembrando que outro aspecto da legalidade são diferentes, né? Enquanto a administração pública só pode fazer aquilo que ele permite, o particular, tudo que não for proibido é permitido. Né? Tudo que a lei não proíbe, nós particulares podemos fazer. Essas são as acepções da legalidade administrativa. Então a questão é falsa. Próxima questão. Na hierarquia dos princípios da administração pública, o mais importante é o princípio da legalidade, o primeiro a ser citado na administração. E aí, falso, verdadeiro? Veja só, olha, quando você tem a Constituição como um todo, aqui ele envolve um pouco de direito constitucional também. Né? Quando você tem a Constituição como um todo, e você observa os princípios da Constituição Federal, tudo que está ali no texto constitucional, ele possui a mesma validade, ele possui a mesma relevância. Então, por exemplo, vamos pensar de forma genérica, sem aplicar um caso concreto. Depois chega na aplicação um caso concreto. Na Constituição Federal, o direito, por exemplo, à publicidade de um ato administrativo, né, e o direito à vida, por exemplo, de forma abstrata, pensando somente nos princípios, eles possuem a mesma validade.
a mesma. Você pensa, poxa, a vida é mais importante do que publicar um decreto. É, claro que é. Mas, abstratamente, os dois estão na Constituição Federal. O que vai fazer diferenciar um princípio? O que vai fazer com que um princípio prevaleça sobre o outro? Aí é no caso concreto, quando você vai se depara diante de uma situação em que é a vida de uma pessoa publicar um decreto, lógico que é a vida de uma pessoa, né? Mas isso aí é na aplicação, então você faz a ponderação dos princípios e aplica aquele mais relevante. Mas abstratamente, de forma teórica, como está lá na Constituição, tudo que está ali na Constituição Federal tem a mesma validade. Não existe hierarquia dentro da Constituição Federal. Tá? Se você lembrar lá daquela pirâmide, vocês viram essa pirâmide? Foi comigo, foi com o Constitucional. Às vezes eu já fiz a pirâmide. A Constituição está lá no topo, a Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição está lá no topo. Então, se ela está no topo, tudo que está aqui no topo é igual. Né? Seja vida, liberdade, tudo é igual. Né? Tudo tem a mesma validade, o mesmo grau hierárquico. Então, quando ele diz assim, na hierarquia dos princípios da administração pública, o mais importante é o princípio da legalidade. O primeiro a ser citado na CF está errado. Por quê? Porque a legalidade não é pelo fato de ela ser o primeiro a ser citado, né, lá no LIMP, no caput do artigo 37, que ele é a mais válida. Né? Não existe uma hierarquia. Primeiro, legalidade. Segundo, impessoalidade. Terceiro, moralidade. Publicitar eficiência. Não. Todos devem ser preenchidos pela administração pública, mas claro que em cada caso concreto você tem que observar qual é que deve prevalecer. Né? Muitas vezes a própria legalidade ela é flexibilizada diante de algumas circunstâncias. Por exemplo, se a administração pública, quando a gente viu na hipótese da responsabilidade civil, que eu falei assim, olha, tanto um ato lícito quanto um ato ilícito gera indenização para o cidadão. Então é uma situação em que mesmo que a administração pública tenha agido de forma lícita, ela vai indenizar o cidadão porque ela causou um prejuízo a esse cidadão. Então veja, é a legalidade sendo flexibilizada diante de outros princípios, né? Diante da preservação do patrimônio do cidadão. Então, mesmo a legalidade sendo o primeiro a ser citado lá, né, ela não é, isso não torna ela, como é que ele diz, o mais importante dos princípios, tá? Claro que ele é bem amplo, a aplicabilidade é bem fundamentada, mas não é isso que vai fazer com que ela seja mais importante. Todas, né, têm, e também o erro aqui eu acho mais quando ele estabelece na hierarquia dos princípios da administração pública. Todos os princípios são aplicáveis ao mesmo tempo. Todos devem ser observados. Não existe aquele que deve ser mais observado e menos observado. Ok? Então a questão é falsa por conta disso. A CEF, como sempre, construindo frases, né, para acabar com a vida do sujeito. Ai. É impressionante a habilidade que eles possuem, rapaz. É impressionante. É isso mesmo, eles têm que fazer o corte. Eles vão fazendo o corte no detalhe. Eles precisam que alguém erre, né? Aí eles ficam criando situações constrangedoras. Eu queria falar justamente sobre esse assunto. O regime jurídico administrativo brasileiro está fundamentado em dois princípios dos quais todos os demais decorrem, a saber, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público verdadeiro. Vamos falar sobre esse assunto, porque esse assunto é bastante importante, né? Porque, olha, existem esses dois princípios, né, que são chamados os princípios estruturantes da administração pública. Então, quais são os dois princípios estruturantes da administração pública? Ou ela pode perguntar assim, deixa eu ver se ela fala assim. Geralmente a questão, ela fala assim, os princípios que formam o regime jurídico administrativo. Ou seja, são os princípios basilares da administração pública. Primeiro, supremacia do interesse público sobre o privado. Essa supremacia do interesse público sobre o privado é a premissa básica de que no embate entre o interesse público e o privado, o interesse público deverá prevalecer. É isso que diz o princípio da supremacia do interesse público. E só lembrando também uma coisa interessante que eu fiz lá no começo também do curso,
que eu falei sobre interesse público. E aí eu falei que o interesse público ele se subdivide entre interesse público primário e interesse público secundário. O interesse público primário é o interesse da coletividade. O interesse público secundário é o interesse da própria administração pública. Ambos são válidos, só que o interesse público primário é o que sempre deve prevalecer. Tá? Então, a supremacia do interesse público primário é isso, ou sobre o interesse privado é isso. É o princípio o interesse público prevalecendo sobre o interesse do particular. Então, alguns autores chamam até isso aqui da teoria da relativização dos direitos. Pode cair assim para você. Relativização dos direitos. Relativização dos direitos. Por que relativização dos direitos? Porque nós particulares temos nossos direitos, às vezes constitucionais, relativizados em nome do interesse público. É isso que permite que, por exemplo, a administração pública desaproprie nosso imóvel, realize um tombamento sobre o nosso imóvel, em nome sempre do interesse público. Então, a teoria da relativização dos direitos. E o princípio da indisponibilidade do interesse público é aquele que diz que o interesse público não pertence a um gestor, não pertence ao agente público. O agente público não pode dispor, não pode abrir mão, não pode utilizar em benefício próprio. Ele sempre deve utilizar o interesse público, a máquina pública, na verdade, a serviço da coletividade, a serviço da sociedade. Tá? Então, questão verdadeira traz os princípios aí estruturantes da administração pública e é nessas bases, essas duas bases aí, que a administração pública se estrutura e de onde decorrem todos os outros princípios, ok? Próximo. São consideradas agências executivas. Aqui a gente já entra no assunto da administração indireta, Antes disso, vamos só relembrar essa questão da estrutura, que nós temos a administração direta. Então, se ainda restou alguma dúvida em relação a isso, é hoje que a gente sana ela. Então, a administração direta, e aí nós sabemos que a administração direta é o fenômeno da o quê? Descentralização ou desconcentração. Então, fenômeno. Exato. Exatamente, essa é a melhor dica para mim, a melhor dica que tem. Então, cria órgãos, desconcentração. Então, na administração direta, ela cria órgãos. Então, quem é a administração direta? Nós temos a União, estados, não esqueçam do Distrito Federal, e municípios e seus órgãos. Municípios, todos esses e seus órgãos, Todos esses aqui e seus órgãos. Lembrando que órgão, vamos puxar logo o gancho do órgão. Órgão é um centro especializado de competência, é uma parte integrante da administração pública. Órgão não possui personalidade jurídica. Órgão, em regra, não celebra contrato, salvo um único que é o contrato de gestão, mas em regra órgão não celebra contrato administrativo, porque ele não tem personalidade jurídica, então ele não pode ser parte. Os atos praticados pelo órgão, quem responde é quem? A administração direta, quem criou ele, ou a União, ou o Estado DF, ou o município, são eles que respondem pelos atos dos órgãos. Os órgãos, eles são hierarquicamente subordinados. Existe uma relação de subordinação entre os órgãos e essas pessoas jurídicas. Ou seja, os órgãos obedecem às regras que essas pessoas jurídicas criam. Tá? Existe uma hierarquia entre os órgãos. Então, pessoa jurídica, responsabilidade civil, contratos, ausência de personalidade. É isso. Já na administração indireta, nós temos o chamado fenômeno da descentralização. Então, a administração indireta é quando a administração pública ela cria entidades
para prestar o serviço público junto com elas, né? Então, essa descentralização cria entidades, e aqui vale também a gente dizer outra coisa. Quando ela faz aqueles contratos com as concessionárias, também é descentralização, tá? Eu não estou dizendo que a concessionária, que é uma empresa privada, seja a administração indireta, não é. A administração indireta é que o poder público cria. Mas quando o poder público contrata uma empresa para prestar um serviço de transporte, aquilo é descentralização também, pois ele está delegando um serviço, né? Então, quais são as 4 pessoas jurídicas? Nós temos a autarquia, nós temos a fundação, nós temos a empresa pública e nós temos a sociedade de economia mista. Autarquia e fundação são pessoas jurídicas de direito público. Empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Deixa eu ver o que eu posso falar mais. Não, a autarquia é um tipo de entidade. A ideia de entidade é uma pessoa jurídica criada pelo poder público. Nós chamamos de entidade. Todas essas 4 aqui são entidades públicas. Tem. Sim. Olha, eu não sei se tem algum autor específico que trata dessa maneira. Mas assim, seguindo a própria lei de processo administrativo, né, que é a lei 9784 de 95, ela estabelece o conceito de entidade como a pessoa jurídica criada pelo poder público, né, que integra a administração indireta. Então, assim, as 4 são entidades. Agora, essas 2 aqui são de direito público, essas 2 aqui são de direito privado. Na verdade, a única que a gente pode participar com capital, né, que tem um capital aberto, é a sociedade de economia mista. Né, porque a empresa, a autarquia e a fundação, o capital é exclusivamente público. Aliás, as 3 primeiras. Né, o capital é exclusivamente público. Mas divide a autarquia e a fundação, são pessoas jurídicas de direito público, ou seja, elas prestam, a autarquia, elas são pessoas jurídicas que desempenham atividade eminentemente pública, para desempenhar atividade do Estado. É assim que a questão gosta de dizer. Qual é a pessoa jurídica criada para prestar uma atividade típica de Estado? A autarquia. Tá? É a autarquia. Então, a fundação é aquela reserva de patrimônio destinado para um fim específico, geralmente educação, saúde, assistência social, né? Lazer mesmo também, esporte. Já aqui nesse rol da empresa pública e da sociedade de economia mista, a gente entra numa ideia na qual a administração pública ela pode criar essas 2, tanto para prestar serviço público, quanto para desempenhar atividade econômica. O colega está perguntando se autarquia e fundação são bem parecidas, se tem alguma diferença entre um e o outro. Olha, a fundação, ela é concebida pela doutrina como um tipo de autarquia. Então, tanto é que alguns autores chamam de fundações autárquicas. Então, a fundação ela seria um tipo de autarquia. O que eu posso dizer de diferença entre uma autarquia e uma fundação, na verdade, consiste mais no conceito. Como assim o conceito? O conceito de fundação, ele é uma reserva de patrimônio. A fundação é uma reserva de patrimônio que o poder público destina para uma finalidade de interesse público. Veja só, uma autarquia ela é criada para prestar um serviço típico de Estado. Então, um serviço público típico do Estado, né? A fundação ela tem às vezes um caráter mais até mesmo assistencialista. Então, ela vai social, né?
É até a melhor expressão social do que assistencialista. Então, ela tem um caráter social. Então, o próprio conceito já seria uma forma de você separar uma coisa da outra. Mas, em termos assim de características, não tem diferença. Características que eu digo assim, ambas são pessoas jurídicas de direito público, ambas têm personalidade jurídica, já falei, ambas podem assinar contratos públicos, elas recebem, não são subordinadas ao poder público, é uma coisa interessante também a gente ressaltar novamente, tá? A administração indireta, ela não se subordina à administração direta. O que existe é uma supervisão ministerial ou uma fiscalização, como é que chama, né? Ministerial, a fiscalização, ou ainda chamada tutela administrativa. Tá? São sinônimos. Tem independência financeira, administrativa, elas respondem por conta própria, só não política, ou seja, elas não podem criar leis, né? Elas respondem por conta própria pelos danos que causarem a terceiros, elas assinam contratos, enfim, elas são pessoas jurídicas autônomas, que o poder público cria, e ao dar personalidade jurídica, o poder público dá também toda essa força a eles. O Estado vai responder subsidiariamente, subsidiariamente. Primeiro aciona ela, então depois eu. Solidário, se eu pudesse ser o Estado e o INSS ao mesmo tempo, não pode. Primeiro é o INSS, depois é o Estado, caso o INSS não tenha dinheiro. O colega trouxe uma questão aqui, que é a criação do MTE e da Superintendência Regional do Trabalho são exemplos de desconcentração administrativa. Sabe por quê? MTE é o quê? Ministério do Trabalho e Emprego. Ministério é o quê? É um órgão. Se é órgão, é desconcentração. Então, toda vez que você vir falar em ministério e superintendência, são órgãos. Secretarias, ministérios, superintendências são órgãos administrativos. Se é órgão, é desconcentração. É um órgão. Agora deve ser uma questão do MTE. A prova tem aí de quem é a prova? É do INSS? Que eles pegaram um órgão assim, né? Diferente. Existia um conhecimento desse, que geralmente assim, quando você faz um concurso, por exemplo, do Ministério do Trabalho, aí faz perguntas sobre o Ministério do Trabalho. São consideradas agências executivas, as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista que apresentam regime jurídico especial. Ele lhes concede maior autonomia em relação ao ente federativo que as criou. Não. São consideradas agências executivas, as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista que representam regime jurídico especial que lhes concedem maior autonomia em relação ao ente federativo que a criou. Não, a questão é falsa. Vou explicar o porquê. Vamos destrinchar algumas coisas, né? O que existe de regime jurídico especial? Algumas autarquias, tá? Denominadas as autarquias em regime jurídico especial, sobretudo as agências reguladoras. Então, as agências reguladoras. Começou lá com as universidades federais, com as universidades públicas, né? Regime jurídico especial, ou seja, são autarquias que têm uma autonomia maior assim, de decisão, que escolhem seus dirigentes, que tem eleição, então tem uma autonomia maior. São agências em regime jurídico especial, mas essas aqui são um tipo de autarquia. Só elas. A concepção de agência executiva é outra coisa. E, aliás, é uma coisa que a CESP... o CESP sempre faz isso e outros concursos, outras bancas sempre fazem isso. Não, só uma autarquia. Você tira isso todo mundo. Mas tem outro erro aqui também. Outro erro é dizer que é considerada agência executiva. Não é agência executiva, é agência reguladora. A agência reguladora, lembra da Anatel, que está querendo tirar nossa internet aí.
Lembra da Anatel? É uma agência reguladora, que regular a nossa internet. Lembra assim? Não é a Anatel que regular a nossa internet. É uma agência reguladora, é um tipo de autarquia. Tá? A agência executiva, aí você tem que lembrar do contrato de gestão. Lembra do contrato de gestão? Que é aquele contrato quando o órgão público ou alguma dessas aqui, eles estão com dificuldade financeira, que o poder público vai lá, investe dinheiro e em contrapartida requer um retorno deles em sentido de melhorias e tal. Então ali, ao celebrar um contrato de gestão, aquela pessoa jurídica ou aquele órgão, ele ganha um status de agência executiva. Então, a agência executiva, ela tem a ver com o contrato de gestão. É um status temporário. Essa agência executiva, entre o órgão e o particular, não é isso? Não, entre a administração pública e o órgão. Sim, é. Que é até criticado pela doutrina. Acho que eu falei isso, a doutrina critica. Como é que pode a própria administração pública celebrar um contrato consigo mesmo, né, já que um órgão é uma parte dela? Pode ser tanto com o órgão quanto com a administração indireta, tá? Também pode ser. Então, ali é um status temporário. As agências reguladoras é que tem esse regime jurídico especial. Mas não são todas essas aqui, a questão está mal formulada, mal construída, o conceito dela. A questão em si está bem feita, né? Mas como não deu certo. Não deu certo. As agências reguladoras são a autarquia e essas agências reguladoras são de regime jurídico especial. Nem toda autarquia é de regime jurídico especial, não. Só as agências reguladoras. Isso. E as universidades. Então, só as agências reguladoras e as universidades públicas que têm esse regime jurídico especial.